Iniciamos mais um Voz Atípica podcast em parceria com o Shopping Pátio Alcântara e Excelência Filmes. Estamos em agosto, mês dos pais, e nós, claro, não poderíamos deixar de trazer pais com propósito. Estamos recebendo hoje aqui o delegado Léo, que vai falar um pouco da sua caminhada de amor, entrega e muita luta. Delegado, uma grande honra ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Eu já vou pedir para você começar se apresentando, quem é você profissionalmente, quem é você como pai também. Bruna, é um prazer estar aqui com você. Eu já acompanho o Voz Atípica há algum tempo. Sempre que posso participo, estou junto. E adorei a sua iniciativa de estar fazendo esse podcast para passar mais informação para as pessoas. É um prazer estar aqui, poder estar junto de você, dando informação. Não sei com essa qualidade toda que você faz, mas a gente vai tentar aqui um pouquinho. Meu nome é Leonardo, né? Eu profissionalmente estou na polícia. Entrei na polícia há mais de 20 anos, fui inspetor de polícia, sou delegado de polícia hoje em dia, presidente do Sindicato dos Delegados, sou professor universitário, professor da Academia de Polícia do Estado do Rio, e há 7 anos eu tive o meu maior presente, né, que foi meu filho, o Dudu. Dudu está com 7 aninhos agora, e quando ele tinha 2 aninhos, nós conseguimos obter o diagnóstico que o Dudu estava no transtorno do espectro autista, tinha TEA, né? E para a gente, como para a maioria das pessoas, o diagnóstico ele é um impacto, assim, né? Você tem uma notícia que muitas das vezes os pais já têm até alguma noção, porque no desenvolvimento das crianças ali, você vai vendo que o seu filho ele está diferente dos demais, né? O Eduardo ele teve uma evolução dentro dos padrões exigidos, aí, dentro daqueles padrões, vamos dizer assim, da normalidade, né? Do marco de no marco temporal ali. Ele foi desenvolvendo bem até 2 anos, só que aí veio a pandemia. Então, a própria pandemia já era mais difícil você observar se aquela criança tinha ou não alguma questão, porque a criança tinha convívio com várias pessoas, família, de repente passou... Mudou tudo. A não ter convívio com ninguém. Então, foi mais difícil em razão disso, porque foi no meio do processo da pandemia ali, e até para se ter o diagnóstico dele, foi essa dificuldade, né? Mas nós tivemos o diagnóstico, ele tinha 2 anos e 6 meses, assim. Ele ia começar a estudar, aí entrou a pandemia, aí 1 ano depois ele deu o diagnóstico. E o diagnóstico, eu acho que para a imensa maioria dos pais que recebem, é uma notícia muito ruim, né? Apesar de você confirmar ali aquela diferença que você sabia que seu filho ele mantinha, ao mesmo tempo é um misto de incerteza. Um abrir de chão, né? Abre um chão ali, você não sabe para onde você vai, o que fazer, como fazer, qual terapia, onde faz, o que faz. Sim. Então, assim, foi um momento de incerteza muito grande e você, na verdade, você tem uma perspectiva muito ruim quando recebe o diagnóstico. Porque quando você recebe o diagnóstico, você acha que aquilo ali é o fim. É o fim. Que você não tem solução, que você não consegue ter um olhar para frente, né? Todos aqueles seus planos, né? Porque toda vez que você tem um filho, você tem todo aquele planejado de evolução, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. E aí vem um diagnóstico, você, na verdade, pensa que aquilo é o fim, na verdade, não é. Não é. O diagnóstico é meramente uma condição de saúde dele, é só isso. Apenas isso. A grande questão... Não define, né, como pessoa. O diagnóstico, o autismo, não define quem é o Dudu, entendeu? Então, assim, o diagnóstico é uma condição que ele tem. E essa condição, na verdade, o mais importante, e aí, essa questão de incerteza, que eu acho que é o grande dificultador dos pais e mães que estão nessa condição, é exatamente você saber lidar com a incerteza. É isso até o resto da sua vida. Porque, por mais terapias que faça, por mais estimulado que ele seja, você não tem certeza nenhuma. Então, você saber lidar com essa incerteza é uma coisa que você tem que trabalhar consigo mesmo, dentro daquela perspectiva, e você passa a conseguir fazer isso com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, né? O Dudu tem 7 anos, até ele ainda é não verbal,
começando a falar algumas palavras agora. Então, assim, é você lidar com a incerteza para o resto da sua vida. E aí você tem que saber lidar com isso. E ao mesmo tempo, eu acredito que tenha acontecido isso com você e com a sua esposa, que vem essa incerteza, vem aquele sentimento de lutar realmente por essa evolução, por essa incerteza mesmo. Na verdade, exatamente isso. Você começa a buscar todo dia, todo momento, uma evolução. Uma evolução. Seja ela qual for. E a gente comemora detalhes mínimos, a felicidade está nos mínimos detalhes. Assim, né? Caleb sentou por 24 segundos, eu vim chorando da Tijuca até em casa, de muita alegria. 24 foram os 24 segundos mais felizes da minha vida. Recentemente teve lá uma questão do livro, do autógrafo, tarde de autógrafos lá, e o Eduardo escreveu lá com carinho, né? Eduardo lindo. Afonso, aí eu não gosto nem de falar, né? É um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe, sim. Para outras pessoas pode passar despercebido, mas pra gente... Faz uma diferença. Então é isso que estimula e faz com que a gente busque cada vez mais, né? Sim. Mas eu sempre falo assim, o meu filho, graças a Deus, ele tem todas as condições possíveis e imaginárias, né? As terapias... Tem acessos, né? Tem acesso, eu tenho informação. Minha esposa, por exemplo, passou a fazer faculdade de psicologia em razão da condição dele. Acho que um novo mundo, assim, que você muda a sua concepção, né? E eu confesso a você que eu demorei um pouquinho mais do que ela para me tornar, para saber o que eu ia fazer com isso. Além de buscar as terapias para ele, o que isso na minha vida poderia ser diferente. E aí até que um dia eu falei, vou fazer um curso, e fiz um curso de Direito voltado para a questão de direitos autistas, aí eu falei, mas por que não falar sobre isso? Exatamente isso. Por que não se expor? Por que não colocar para outras pessoas verem a sua situação, né? E aí eu falei, eu vou ser mais um ativista nessa causa, que exatamente isso é que faz a diferença. A pessoa olha para você e vê que ela já passa por aquilo, que ela vive aquilo ali, as dificuldades, os preconceitos, a falta de empatia. Então foi nesse momento que você entendeu que a sua missão ia muito além da profissão. E na verdade, assim, eu já tinha uma comunicação, porque estava no sindicato de delegados já, então já falava sobre questões de entidades classistas, direito dos trabalhadores, dos policiais. E eu falei, mas por que não eu falar também da questão da paternidade atípica? Da questão das pessoas com deficiência, da falta de inclusão, da falta de políticas públicas voltadas para isso. Sim. E aí foi quando virou a minha chavinha e a gente, sempre que pode, está falando, está orientando, está participando e incentivando para que hajam efetivas políticas públicas para que as pessoas tenham direito, tenham essa possibilidade, acessos, né? Tenham acesso para ter qualidade de vida. Porque o que a gente busca para os nossos filhos é exatamente isso. Qualidade de vida. É que ele tenha qualidade de vida. É que ele consiga ter a autonomia dele. Se vai ter ou não, é aquilo que eu falei desde o começo. É a incerteza absoluta que a gente tem, que vive no dia a dia. Mas você busca o tempo inteiro isso. E as pequenas evoluções, elas são muito significativas para a gente, né? E assim, eu o conheci, né, no Projeto Almar, você estava lá como voluntário, se entregando totalmente, e eu sou grande fã realmente do seu trabalho, do seu posicionamento, eu acho que é muito importante. E naquele dia você me falou algo que me tocou profundamente, acho que ali selou ainda mais esse carinho e admiração que eu tenho pelo seu trabalho, por você como pessoa. E você falou assim, Bruna, eu entendo que meu filho tem acessos que talvez o seu filho não tenha, o filho de outras famílias não tenham. Mesmo assim, eu quero lutar por todas essas pessoas, e isso assim, me encheu de alegria, porque a gente precisa de pessoas que realmente entendam que é realmente precisar lutar, a gente precisa de ter acessos, e isso me encantou realmente por você ter esse olhar humano de entender, olha, eu entendo os privilégios, eu entendo que meu filho tem acessos que talvez o seu filho, o filho de outras pessoas não tem, mas eu entendo que todos deveriam ter esse direito. E aí, desde então, eu comecei a te acompanhar mais assiduamente, e sempre que eu vejo assim, a sua fala é falando num todo, é falando num plural. E isso é muito importante. A gente precisa de pessoas que vivam essa pluralidade, essa realidade que realmente é muito desafiadora, de muito preconceito, de falta de acessos ao básico. Isso realmente me encantou quando eu conheci um pouquinho do Leonardo Afonso. Mas a grande preocupação é essa mesmo, né? Eu não tenho dúvidas que eu sou uma pessoa privilegiada. Sempre fui na minha vida, assim. Nasci numa família de classe média, tive todas as condições,
né? Fiz um concurso, passei no concurso público, exerço um cargo em que há um certo renome. Então, assim, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Homem, hétero, branco, de família classe média. E, então, assim, e dentro de toda essa questão, meu filho também nasceu dentro de um privilegiado, é um privilegiado. O simples fato de eu poder dar a ele, buscar a ele o melhor para ele, ter acesso. E aí, quando a gente começa a falar, né, a gente começa a ver as pessoas, né, Bruna, que não tem absolutamente nada. Nada, exatamente. Que não tem nem noção do que é direito, que é direito dela. Direito e deveres, não sabe, a pessoa realmente não sabe absolutamente nada. Não tem um básico. Não sabe nada. Então, assim, e aí isso me motivou realmente a ser um ativista nessa causa. O Projeto Almar foi um exemplo disso, eu comecei a participar lá. É um projeto, para quem não conhece, né? Maravilhoso. Inclusive, foi o nosso convidado da última vez, ainda não conseguiu chegar aqui, mas ele vai chegar, né, Daniel? É um projeto de inclusão. Almar, maravilhoso. Que leva as pessoas com deficiência, com baixa mobilidade, crianças, né, crianças, adultos, atípicos ou não, mas geralmente voltado para as pessoas com deficiência a mergulhar no mar, né? Então, tem crianças, claro, que nunca tinham mergulhado no mar. E assim, aí eu vejo que dentro da toda a minha dificuldade, quando eu estou lá no projeto, por exemplo, como voluntário, sou voluntário, eu vejo que o meu problema é muito menor. Sim. É muito pequeno do que as pessoas vivem, sabe? E aí isso te acende ainda mais, né? Te aflora essa vontade realmente de lutar. Na verdade, aflora essa vontade de lutar. É bom para mim, pessoalmente, para você ter aquela consciência, né? Que eu reclamo muito, por exemplo, da minha reclamo. E aí, quando eu estou em certos locais assim, você fala, não, para de reclamar. Vai viver a sua vida, vai buscar. E lá, exatamente isso. Lá, nesse projeto Almar, por exemplo, eu vejo algumas crianças, outras pessoas, numa condição muito mais difíceis. Vulneráveis, né? Vulneráveis, sabe? Sim. E aí eu vejo, não, como é bom e como eu consigo fazer tudo com o Dudu, sabe? E assim, a gente lá em casa, por exemplo, sou eu e minha esposa, então nós somos dois. Tem mães que são só a mãe. Que é uma raridade também dentro desse processo, né, Bruna? Você sabe disso? O pai a gente quis realmente fazer um episódio só com pais, porque é raro ter os pais presentes, pais que... Em torno de 80%. 80%, só aumenta esse índice todo ano. Só aumenta. Não é um índice, é difícil você aferir, mas se você for ver aí nas clínicas, por exemplo... Só tem mãe. É sempre a mãe sozinha. Então, assim, eu com minha esposa, já é uma questão de que é difícil. Sim. E mesmo havendo essa troca, havendo esse comprometimento, havendo essa preocupação em buscar o melhor para o nosso filho, aí imagina a mãe sozinha, que ela não consegue trabalhar. Não tem. Não tem ali... Mercado de trabalho que comporta as muitas terapias. Ela tem a dificuldade dela de ter o trabalho porque ela tem que estar levando a criança para a terapia quando tem terapia também, né? Quando tem. A gente tem muita deficiência na questão do acesso à medicina, acesso à informação, porque a grande dificuldade, né, foi o que você falou. Aí como é que eu visualizei essa dificuldade que as pessoas têm? As pessoas têm dificuldade primeiro em obter o laudo. Sim. Em ter ali a comprovação de que seu filho, né, tem um neurodesenvolvimento diferente, ele é atípico, ele é autista. Aí com aquele laudo você poderia buscar as terapias, mas as pessoas, a imensa maioria, tem uma grande dificuldade em obter o laudo. Sim. O médico fazer avaliação de 2, 3, né, porque às vezes uma consulta só o médico não consegue identificar e diagnosticar ali. Ele precisa de uma consulta, ele precisa, às vezes, de uma avaliação de uma fono, de uma terapia ocupacional durante 2, 3 meses, um relatório desses profissionais, junto com mais 2 ou 3 consultas, aí sim ele consegue efetivar ali, né, a questão do laudo positivo ou não. Então, a grande dificuldade já tem dificuldade em obter o laudo. E depois que tem o laudo, é uma nova via crucis. Porque não consegue ter os tratamentos de terapia necessário para fazer. Às vezes a terapia é longe, é uma saga. Então, a gente, dentro dessa perspectiva, eu vi que eu poderia estar ajudando as pessoas tentando buscar exatamente políticas públicas para isso. Eficazes, né? Que efetivamente ocorram. Funcionam. Porque a gente tem bastante que não funcionam minimamente. A gente fala muito, né, Bruna?
Aí você vê muitos, né, vereadores falando, que é isso, vou criar um projeto de lei. A gente já tem um monte de lei. Um monte de projetos de lei. A gente já tem várias leis que efetivamente já estão em vigor. Só não funcionam. A questão, por exemplo, né, as pessoas não sabem, mas a pessoa com deficiência, ela tem o direito, a criança, o adolescente, de no colégio, ela ter um professor de apoio. E é o maior desafio das famílias. Isso é uma lei federal, não é uma lei aqui da Prefeitura de São Gonçalo, é uma lei federal. Sim. Não precisa nenhum vereador cantar, que vai fazer, é só simplesmente cobrar do município que efetivamente esse direito seja respeitado. Sim. Então é importante sempre a gente estar falando, cobrando, que muitas das vezes a nossa atuação, a nossa fala, isso vai fazendo a diferença aos poucos. E é importante também frisar que quando se trata da educação não é só sobre uma rede pública. Eu, por exemplo, tive um problema com o Caleb numa escola de rede privada que devolveu o valor porque não falaram que não tinha acessibilidade. Então, assim, é realmente falta de preparo, realmente falta de empatia, de respeito. Não é só sobre dinheiro, é sobre realmente respeitar as leis que já existem. Na verdade, exatamente. Às vezes é um desconhecimento, às vezes esse desconhecimento ele é deliberado, a pessoa, né, não quer saber. Não quer saber. Ou às vezes sabe e também não quer fazer porque tem um custo maior. Tem um custo maior, exatamente. Então, assim, mas foi o que você falou, tanto na rede privada quanto na rede pública, existem leis. Há uma ausência total de comprometimento com a inclusão. Sim. Nós também, lá em casa, também já tivemos assim, uma experiência inicial da creche que às vezes você acha que está havendo uma inclusão, mas não está. Porque a inclusão não é simplesmente ele estar no colégio. É ele estar no colégio e ter todas as condições necessárias para ele alcançar ali os avanços que outras crianças vão tendo. Então, além do professor de apoio, é necessário um material específico para ele, adaptado, sim, de acordo com as necessidades dele. Para que ele possa, não é todo mundo mexendo com letra e ele está mexendo com areia. Sim, exatamente. Não é isso. Entendeu? A inclusão não é deixar ele num canto, deixar lá e deixar junto. Exatamente. A inclusão é você preparar a equipe, preparar as pessoas para acolher, para que, se for necessário, que tenha alguma adaptação para aquela pessoa, que tenha. Sim. Mas o importante é a gente sempre dizer que isso não é a favor. Não tem que ter. Tem que ter. E quando não tiver, tem que ter cobrança. Sim. Tem que ter sanção para quem não faz. Para nós que somos pais, chega a ser exaustivo ter que estar nesse lugar de cobrança, mas assim, ao mesmo tempo, eu me vejo hoje numa posição de estar construindo um futuro. Futuro realmente para o meu filho, para as próximas gerações, que vão colher um pouco dessa nossa luta, porque às vezes é o básico, tipo assim, a gente precisa de um material adaptado. Tipo, não precisaria a gente, quanto pai, estar lá falando, cobrando, mas é muito desafiador. Exatamente isso, Bruna. Assim, é importante a gente estar falando para que as coisas elas possam ir melhorando, não tem jeito. Sim. A questão de exercício de direitos, em grande parte, ela é difícil mesmo. Sim. Num país, aqui num estado nosso, por exemplo, onde as pessoas estão acostumadas a não respeitar nada, eu dou um exemplo aqui claro para vocês. A gente está aqui em São Gonçalo, no Niterói. Pega ali a manilha ali, engarrafou as duas pistas. O que acontece em 1 minuto? O acostamento vira uma terceira pista. Só que isso é errado. Sim. Então, as pessoas estão acostumadas a não respeitar nada. É um costume básico de lei de trânsito. Sim. O acostamento não é pista, é um acostamento. Apenas viaturas ou veículos de necessidade vão passar por ali. Então, assim, o exercício do direito, ele é difícil. Uma vez eu dei uma palestra lá na Pestalozzi, aí eu falei sobre a educação, né? Uhum. Falei dessa questão do direito de ter um professor de apoio. Aí uma senhorinha falou que estava no município, tinha ido para o estado, aí falaram que lá ela não tinha esse direito. Eu falei, não, você tem. Não, mas como é que eu faço, sabe? Eu falei, eu sei que às vezes é muito difícil. É cansativo. Você tem que fazer um requerimento protocolar. E se não funcionar, você tem que buscar a ajuda necessária, seja na defensoria pública, seja um advogado, para poder fazer valer o seu direito. É uma questão de resiliência, de paciência. Só que, aos poucos, isso vai mudando a realidade de uma maneira como um todo. Sim. Então, assim, eu tenho 44 anos. Né? Eu pego, há 20 anos atrás,
ou 25 anos atrás, quando eu estava no colégio, por exemplo, não tinha essa preocupação. É. E assim, será que não tinham crianças autistas naquela época? Sim. Claro que tinham. Com certeza. Né? Aí outra questão que a gente também pode abordar, Bruno, é que assim, hoje fala assim, mas hoje está todo mundo, não é todo mundo. Primeira coisa, houve um avanço da medicina. E às vezes determinadas questões, né, por exemplo, a síndrome de Asperger, que não era considerada autista, passou a ser. Sim. Então, com o avanço da medicina, a ampliação daquelas pessoas que são consideradas autistas, passaram a ter mais diagnósticos. E outra coisa muito importante é que, antigamente, as pessoas que não tinham diagnóstico, né, lá atrás, o que as famílias, em regra, faziam? Trancado. Dentro de casa, quietinho. Elas Daqui você não sai. Tiravam essas pessoas da sociedade. E hoje a gente não admite mais isso. Sim, não. Meu filho vai entrar aqui. Você fala assim, eu vou, meu filho vai, eu falo. Vai. Então, isso eu vejo que a comunidade autista, ela tem essa diferença. De um tempo para cá, ela se colocou de uma maneira assim, olha, vocês têm que se adaptar. Sim. A sociedade tem que se adaptar. E a inclusão é exatamente isso. É para o ambiente público, ambiente privado, é o restaurante, é o colégio, é o shopping. Sim. Qualquer um deles está adaptado. Adaptado realmente para se receber, para poder receber, e se tiver uma diferença, fazer aquela adaptação para aquela pessoa efetivamente estar adaptada. Isso. Então, há uma diferença nisso. A gente não deixa mais espaço para isso. Né? O autista é o lugar dele onde ele quiser. É verdade. Então, a comunidade autista, eu acho que grande parte dos avanços que nós tivemos, né, e eu agradeço aí, né, eu estou nessa luta aí há 5 anos, mas hoje a gente tem uma lei desde 2012, que já diz, né, a lei bereniciana, que já diz que o autista é uma deficiência física. Então, quanto essa pessoa, porque assim, hoje com uma lei que determina, já é extremamente difícil e sem nada. Sem nada, sim. Então, assim, isso é uma construção de pessoas que ao longo do tempo foram brigando e arregaçaram a camisa, como eu costumo dizer, e foram à luta. E é assim que a gente vai conseguir cada vez mais avanços. Sim. Bom, Léo, já falamos bastante sobre o seu lado intenso, ativista, que realmente está aí na luta por todos. Vou falar um pouquinho mais sobre o seu lado como pai. Qual foi o maior medo que você sentiu desde que você descobriu a paternidade atípica? Ô, Bruna, o maior medo que a gente tem é exatamente a incerteza do futuro. É você pensar que quando você não estiver mais aqui... É uma grande preocupação. E aí? Como é que vai ser? Ele vai ter o mínimo de autonomia necessária para conseguir sobreviver? Sem nenhum tipo de apoio? Essa é a grande incerteza. E esse é o grande medo. Mas assim... É isso que você tem que aprender a lidar todos os dias. E lutar para que eles consigam cada vez mais, né? Por isso que você busca o tempo inteiro a evolução. A evolução é uma busca incessante. Busca o tempo inteiro a evolução para que ele tenha um mínimo de autonomia, que ele consiga sobreviver, consiga viver em sociedade. Mas é uma incerteza. Então, assim, é um medo que muitas das vezes você nem para pensar muito, porque senão você... Trava, bloqueia. Você trava, você bloqueia. Então, você... vai vivendo, vai buscando a evolução constante ali para que ele consiga ultrapassar essa questão. Então, o grande medo, assim, tenho certeza que 99% dos pais... Eu ia falar isso agora. Eu acho que esse é um medo de todos nós, quando a gente faltar. Quando nós faltarmos, e aí? Ele vai precisar de ajuda? Não vai precisar? Vai ter alguém Quem vai estar aqui? Com a mesma garra, com a mesma intensidade, a mesma entrega? Eu acho que o grande medo sempre foi, desde que a gente descobriu, e vai continuar sendo até você ter alguma certeza ali que a pessoa consiga, né, ter o mínimo de autonomia para sobreviver. Até me emociono, porque realmente quando as pessoas perguntam, não tem uma outra resposta. Não tem, assim. Esse é o nosso maior medo, de verdade. É uma maior preocupação, sabe, enquanto a pessoa tá preocupada se meu filho vai falar inglês, se meu filho... Eu ia falar isso, porque às vezes a discussão quando a gente conversa com pais atípicos, normalmente eles fazem essa comparação, falando assim, mas toda mãe, todo pai tem medo de faltar um dia, mas quando você tem eu tenho 2 filhos, quando você tem um filho atípico, a preocupação ela é diferente.
é muita incerteza. Então, não é só medo de faltar e saber assim, eu vou faltar, mas ele já vai estar adulto, inserido no mercado de trabalho. Não, eu vou faltar e eu espero que ele esteja inserido no mercado de trabalho, com autonomia, que ele consiga. É muito diferente esse medo de faltar pra gente quando a gente tem um filho. Exatamente. É um medo, assim, que você não consegue mensurar e você não consegue ter nenhum tipo de controle sobre isso. Sim. Você não tem uma perspectiva, né? Você não tem uma perspectiva, vou fazer isso que vai resolver dessa forma. Não tem mais receita de bolo. Sim. Então a grande dificuldade é essa. Ao mesmo tempo que é o grande desafio. Eu acho que acaba nos impulsionando, né? Cada vez mais. Eu falo, às vezes, eu baixo de chuva, vou pra terapia, volto, aí às vezes, gente, meu filho precisa estar ali, eu preciso. Eu sei que a terapia é importante, a gente ter esse fica em casa. E acaba que isso faz parte total da nossa vida, assim, evoluir, fazer eles evoluírem. E é realmente muito desafiador. E ainda continuando nesse lado pai, ao longo da chegada desse diagnóstico, qual foi o maior milagre que vocês viveram até aqui? Com o Bruno, assim, o que acontece? A gente já tivemos algumas evoluções, assim, que são muito significativas pra gente, né? Quando a gente teve o diagnóstico, assim, do Dudu, 2 anos e meio, 3, ele não... Era muito pouca troca, sabe? E aí a gente, por exemplo, mudou a alimentação dele, tiramos lá glúten, leite. E aí, nessa época, ele já virou uma chavinha, já, por exemplo, que já passou a ter uma troca muito maior. E aí já deu aquele impacto positivo. Opa, conquistamos isso. Você fala e responde, ele faz o que você está falando, sabe? Que antes você falava uma coisa, não tinha nenhuma resposta. E aí já você avança. Agora, de um tempo para cá, ele evoluiu bastante também. A gente mudou o tipo de fono que ele estava fazendo, o método utilizado na fonoaudiologia. Aí está começando a falar as primeiras palavras. Assim, eu lembro recentemente que eu tenho essa questão da escrita no livro, para mim, até agora é a mais impactante. Foi que ele escreveu. É um livro que ele escreveu lá, que o colégio fez, e aí ele botou lá, copiou, ele fazia lá com carinho, e ele assinava o nome dele todo assim. E aí? Pra gente foi, pra mim, pessoalmente, foi muito significativo. Foi muito significativo, com certeza. Dá pra sentir o seu olhinho lacrimejando de emoção. Toda vez que eu falo nisso, eu não consigo. Eu fico assim... Emocionado. Porque... Detalhes, né? São detalhes que talvez passem despercebido, mas pra gente... Porque você vai lá, né? Já vai... A gente que é pai atípico, mas já sabe, né? Por exemplo, Eduardo, por exemplo, esse ano foi o primeiro ano que ele dançou na quadrilha. Com relação ao Dia das Mães, foi o primeiro também. Ele tá com 7 anos, ele participou. Aí você vai... Sim. E aí, ao mesmo tempo, né, você vai sem aquela perspectiva, enfim, ele vai lá, está inserido no contexto e aos poucos, mas esse ano, por exemplo, ele já participou na dança, tanto no Dia das Mães quanto na quadrilha. Legal. Então você vai vendo aquela evolução pequena ali. Então é uma junção de pequenos detalhes, mas que formam pra gente uma coisa muito grande. Para quem está vivendo aquilo ali é um passo gigante, é uma evolução que você às vezes não consegue mensurar a felicidade que é, né? Sim. E aí do livro foi isso, por exemplo, eu ia lá, eu falei, não sabia se ele ia assinar, né? Ele sentou na cadeirinha direitinho, assinou um monte de livro, eu falei, caramba. Incrível, é isso. Muito maravilhoso. Dá realmente uma sensação, uma explosão, né? De felicidade, é muito grande. Porque assim, você está no caminho certo, entendeu? Você está conseguindo com que ele tenha a evolução que a gente tanto busca, que a gente tanto almeja para os nossos filhos. É isso que aí você fica muito feliz em razão disso. Sim. É porque as pequenas evoluções que você tanto busca, às vezes você consegue visualizar ali. Isso realmente é muito gratificante. E aí é por isso que quando você falou que a gente pensa às vezes em outras pessoas, aí você pensa que pessoas não têm nenhum tipo de auxílio, Bruna. Sim. Nada. Às vezes a criança precisa ter uma medicação, precisa de diversas terapias, né? Tudo para os nossos filhos é muito caro, tudo para eles eu acho injusto também, mas tudo para eles é um valor muito... Você não vai no dentista com seu filho e vai ser o mesmo preço, nada para eles materiais que eles precisam, material adaptado, é tudo muito alto para eles. É um custo muito maior, muito né? maior. Seja questão de saúde, seja questão de equipamentos, de adaptações. Sim. Então, assim, mas ao mesmo tempo, por isso que é importante a gente estar aqui falando, por isso que eu parabenizo a sua iniciativa, de estar falando, de ter um programa, de buscar pessoas que falem sobre isso. Sim.
que a informação, né? A informação ela tem esse poder, né? De abrir a mente, de ampliar. Muitas pessoas vão assistir, provavelmente, essa gravação e talvez um político, um empresário. E a gente precisa realmente alcançar as pessoas em todas as situações para que elas realmente entendam assim, a importância. É isso. E assim, da informação. Aí, por isso que a gente busca o tempo inteiro isso, entendeu? Isso pode ter certeza que aos pouquinhos a gente está evoluindo nesse aspecto aí. Sim, muito importante. Bom, vamos para nossa próxima pergunta. Já estamos quase caminhando para o final, mas eu gostaria de saber, na sua visão como delegado, o sistema ainda falha quando o assunto é inclusão? Ô, Bruna, eu não tenho dúvidas que falha. Não tenho dúvidas que falha, às vezes até mesmo no processo de formação dos policiais falta algum tipo de informação nesse sentido. Sim, sim. Se faz necessário. Eu recentemente estive dando uma palestra no Corpo de Bombeiros em Realengo, e aí eu tomei esse choque. Eu pedi para levantar a mão, quem tinha uma vivência direta com uma pessoa com deficiência, uma galera levantou a mão e o próprio comandante depois falou assim, nossa, eu não sabia. E aí a gente foi levando essa informação de como é a nossa realidade quanto famílias atípicas. Aí depois veio um monte de feedback assim, não, a gente precisava. Realmente para acolher, de como fazer, se uma pessoa desregular na rua, como que vai socorrer. E aí foi um choque para mim, porque assim, falta isso, exatamente, essa formação. Até mesmo assim, no processo de formação, seja do bombeiro, seja do policial militar, do policial civil, se faz necessário exatamente isso. Lá no curso de formação você tem diversas disciplinas, tem que ter uma disciplina voltada para essa questão. Entendeu? Direito das pessoas com deficiência. Atendimento prioritário, o cordãozinho identificador, seja do autismo, seja das doenças, né, invisíveis. Sim. Esse tipo de informação, às vezes, básica, as pessoas não têm. Até mesmo profissional, infelizmente. Sim. Então, se ele não tem as informações básicas, por exemplo, os crimes relacionados à pessoa com deficiência, então ele vai saber menos ainda. Tem uma série de condutas específicas, se a pessoa praticar contra uma pessoa com deficiência, ela pratica um crime. Então, o importante nesse caso aí é a informação, para a gente difundir isso e tentar minorar, né, melhorar a questão do atendimento, já consegue melhorar um pouquinho. Sim. E, ao mesmo tempo, quando você passa a atender a pessoa com deficiência, né, da maneira em que ela tem que ser atendida, você já está fazendo uma inclusão. Sim. Quando você tem a consciência e você sabe que ela tem prioridade, não é um privilégio, é porque às vezes ela não vai conseguir esperar, para ela é mais difícil. Mais difícil, exatamente. Entendeu? Aí você dá o atendimento prioritário, exatamente você está efetivando e realizando aquela inclusão. Entendeu? Por exemplo, os espaços físicos têm que ter lá as adequações necessárias para os cadeirantes, por exemplo, para uma pessoa cega. E é isso. E assim, por exemplo, a questão de Libras, por exemplo, que muitas das pessoas não têm nem noção de como é que é. Sim. Então são pequenas coisas que fazem diferença. Fazem diferença para toda a sociedade, não só para as pessoas com deficiência. Mas principalmente para aquelas que vivem aquilo e veem a necessidade. Isso aí, exatamente. Então, assim, acho que falta muito ainda, mas, ao mesmo tempo, acho que no processo de formação já seria um grande avanço a gente ter esse tipo de informação que já melhoraria esse atendimento aí. Hoje a gente tem pessoas como você e muitas outras aí lutando para que essa informação chegue, e realmente é um trabalho muito importante e que a gente possa continuar, né, na luta aí, realmente por mais espaço, mais inclusão, que é totalmente importante. Bom, estamos caminhando para o final. Eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem para outros pais atípicos, para outras famílias que vão assistir esse podcast. Primeira coisa, o diagnóstico não é um fim. O diagnóstico é o começo de uma caminhada. Então, toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, persista, continue, lute, busque ajuda, mas mantenha-se firme no propósito, que no final tudo vai dar certo. Mas a gente tem que continuar lutando e buscando aí a efetiva inclusão. Tá. E para as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho de perto, conhecer um pouco mais da sua caminhada, deixa também as suas redes sociais. O pessoal que quiser me seguir está lá, Delegado Léo, tá? Delegado Léo. E tá lá o WhatsApp também, tá junto lá no Instagram. Tem lá, acho que tem o YouTube também, enfim. Tem lá o TikTok, tem lá as minhas redes sociais aí para poder estar me acompanhando, o trabalho relacionado à inclusão que a gente efetivamente tenta que seja cada vez maior.
Um trabalho muito importante para todos nós, então eu sugiro vocês que realmente acompanhem o Delegado Léo, que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada pela sua presença, mais uma vez aqui, estou extremamente feliz. E você que acompanhou esse podcast até aqui, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu comentário, o que você achou aqui. Se quiser deixar uma pergunta também, deixe que nós estaremos respondendo. E seguimos dando voz com propósito. Esse foi mais um episódio do Voz Atípica Podcast, em parceria com Paty Alcântara e Excelência Filmes.